Oi, meu nome é Julia Kowalski e hoje eu tô aqui pra te mostrar a forma que eu desenho bocas. Para completar os vídeos sobre como desenhar rosto, você pode assistir os outros vídeos que eu fiz clicando aqui em cima no card que eu vou deixar. O último vídeo que eu postei sobre como desenhar mãos ficou muito longo, e daí eu acabei atrasando ele porque eu tive alguns problemas com... assim... Nem meu celular, nem meu tablet tem suporte para ficar editando vídeos tão compridos. Então eu acabei tendo alguns problemas e eu vou tentar fazer com que esse vídeo aqui fique um pouco mais curto, certo? Na maioria das vezes, se você for contar, por exemplo, animes ou cartoons, as pessoas desenham bocas usando apenas um risquinho ou aqueles dois risquinhos separados ao meio, sabe? E essa é uma forma válida de você desenhar bocas. Mas eu vou te mostrar aqui a forma que eu desenho e como eu contorno os lábios. E depois eu vou te mostrar como eu desenho sorrisos. Quando eu vou desenhar bocas, eu faço os cantos da boca um pouco maiorzinhos assim. E se você quiser, você pode honestamente só parar aí. Mas eu particularmente gosto de fazer um volume aqui embaixo. Mais ou menos dessa forma. Alguns artistas, na hora de fazer esse volume, acabam fazendo assim, como se os lábios estivessem um pouquinho abertos, sabe? Na hora de fazer o contorno dos lábios, você pode fazer tanto um coração, ou você pode só fazer uma linha. Existem diversos tipos de lábios. Existem lábios que são mais marcados, como os meus, que tem essa parte aqui bem definida e o meio mais pontudinho para baixo. Tem algumas pessoas que quase não tem essa marquinha aqui nos lábios, então vai muito do seu gosto. Um tempo atrás eu tava pesquisando e eu encontrei na internet uma matéria que falava que cada formato de lábios significa uma personalidade diferente ou algo assim. Eu acho que não tem nenhum fundamento científico nessa pesquisa, se é que podemos chamar de pesquisa. Mas, para fins de criação de personagens, isso é uma coisa interessante de se pesquisar. Se você tiver em dúvida, por exemplo, será que eu faço um personagem com a boca assim ou com a boca assado? Aí você vai lá e pesquisa o tipo de personalidade que essa boca significa. E daí você pode fazer essa conexão. Eu acho, pessoalmente, que para criação de personagem é ok. Enfim, aqui nesse lábio que a gente está fazendo, você pode fazer um coração e puxar assim dos cantos. Aqui embaixo você faz essa linha. E é basicamente isso. O que rola a diferença é tipo você fazer com que os lábios fiquem mais finos ou um pouco maiores. Mas essa é a fórmula que eu uso para todas as bocas que eu faço. Para fazer uma boca mais de lado, a fórmula segue mais ou menos a mesma. A diferença é que daí um dos lados do coração que a gente fizer, né, para demarcar o centro da boca, vai ficar um pouquinho maior do que o outro, mas é basicamente só isso. Aí aqui você junta. E pra primeira boca é isso. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos de tutoriais que eu tenho. Comenta lá também. Certo, mas desenhar bocas não é uma coisa muito difícil. A maioria das pessoas sabe fazer, e se você não sabe desenhar uma boca super uau, você pode só fazer um risquinho que vai dar super certo. Mas agora eu quero fazer um sorriso, e eu acho que talvez essas dicas podem te ajudar um pouquinho mais. Primeiramente, é mais recomendado que você não faça um sorriso que fique parecendo uma meia-lua pra baixo, sabe? O ideal é que ele fique... Eu vou deixar na tela, porque é mais fácil você ver. Se você fizer um sorriso assim no seu rosto, provavelmente ele vai parecer um pouco creepy. Vai dar ao seu personagem um ar talvez um pouco assustador, uma coisa meio psicopata, sabe? Agora, se você fizer um sorriso com esse formato aqui, você vai conseguir um aspecto um pouco mais natural no seu rosto. Aqui a gente tem um modelo muito básico de um rosto. E a partir desse rosto a gente vai colocar os dentes ali. É importante a gente saber que a nossa boca ela tem um número ilimitado de dentes. Eu já cometi o erro mais de uma vez
de fazer uma boca com um número exorbitante de dentes. Eu simplesmente ia fazendo quantos dentes coubessem. Mas o ideal é a gente fazer os dentes que geralmente existem na boca das pessoas. E esses seriam esses dois dentes da frente aqui, esses ao lado e depois os caninos, ou as presas, né, como algumas pessoas chamam. Esses dentes que ficam depois dos caninos, eles geralmente não aparecem muito quando a gente sorri, especialmente se a gente estiver sorrindo de frente. Mas ainda assim, é sempre bom lembrar que depois do canino ainda tem alguns dentes. Quando a gente sorri também, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas, quando a gente sorri, aparece alguma parte da nossa gengiva. Eu vou demarcar essa parte também. Aqui mais ou menos no meio eu faço uma linha de onde eu quero que os meus dentes fiquem. Aqui eu vou traçar o primeiro dente. Depois os dentes ao lado, agora os caninos e os dentes de trás. Isso é só um primeiro rascunho e eu vou estar focando principalmente nos dentes de cima, que são os que mais aparecem quando a gente sorri. É importante lembrar que se você for desenhar os dentes de baixo, eles são a mesma quantidade que os de cima, apenas uma versão um pouco menores. 2 frontais do lado e depois os caninos. Aqui eu faço a demarcação dos dentes de baixo, apesar de que eles não são o foco nesse momento. Na hora de fazer o rascunho desses dentes, a gente fez com que eles ficassem quadrados, mas na hora de contornar, a gente faz as bordas arredondadas. Existe também a possibilidade de você variar entre fazer com que esses dois dentes frontais sejam um pouco maiores do que os outros, ou que os caninos sejam um pouco maiores. Vai do seu gosto pessoal, do que você está querendo fazer no momento. Agora eu vou contornar para você ver como que vai ficando. E esse foi o sorriso que a gente fez. Ele ficou um pouco macabro, mas isso acontece por dois motivos. Primeiro, eu contornei ele todo de preto e as linhas que eu fiz nesse meu desenho ficaram um pouco grosseiras, digamos assim. Isso é uma coisa que pode dar um efeito um pouco mais agressivo ao seu desenho. Outro ponto que influencia. Quando a gente está contornando dentes, fazendo dentes no geral, o ideal é que a gente não faça a divisão entre os dentes muito marcadas, faça isso bem sutil, ou até não faça, porque isso dá um efeito macabro, faz com que a pessoa que está sorrindo em questão fique com uma cara meio psicopata, sei lá. Mas aí também fica a dica, né? Se você quiser fazer um personagem que tá sorrindo de um jeito meio macabro, marque bem os dentes dele, assim, a divisão entre os dentes, porque isso dá um efeito esquisito. Aqui ao lado, perceba que as duas presas elas ficaram bem diferentes uma da outra. De um lado você tem uma presa que está um pouco mais pontuda, do outro lado ela ficou um pouco maior e um pouco mais arredondada. E tudo bem também, porque os nossos dentes eles são todos irregulares, eles nunca são iguais uns aos outros. Então não tem problema se você não conseguir ou não quiser fazer com que os dentes sejam todos iguais na boca que você está fazendo, certo? Aqui os dentes de baixo, eles geralmente não aparecem, como eu comentei antes, mas eu achei que cabia colocar eles aqui nessa boca. Então eu coloquei. Achei que eles acabaram ficando um pouco grandes demais, na verdade. Mas era só pra dar um exemplo de que eles seguem mais ou menos a ordem dos dentes de cima. Eles são uma versão um pouco menor, mas ainda tem, né? Os dois frontais, os dois do lado, os caninos e etc. Outro ponto. Cada dente que a gente tem aqui assim, ele é circundado, digamos, pela gengiva. Então, na hora de fazer o meu desenho, eu fiz isso também, dando esse efeito arredondado aqui em cima de cada dente, que é para demarcar a gengiva. Isso dá um efeito mais natural no seu desenho também. Mesmo que você seja o tipo de pessoa que gosta de fazer desenhos com linhas bem marcadas, o ideal é que quando você está fazendo um desenho dentro da boca, que envolve dentes, gengiva, e você quer um efeito natural e não um efeito assustador, como a gente falou anteriormente, o ideal é fazer com que as linhas sejam um pouco mais sutis. Pontos finais que são importantes. Agora a gente vai falar sobre o rosto novamente. Olha que bonitinho, a gente começou esse canal fazendo vídeos sobre como desenhar rostos e onde encaixar cada
coisa no rosto. E vamos terminar a saga do rosto falando sobre como desenhar a boca e fechando com dicas sobre a estrutura do rosto. Quando você estiver desenhando um sorriso, para que esse sorriso fique um pouco mais natural, o ideal é você ter a noção de que quando você sorri, os músculos da boca, eles vão dar uma empurrada na pele e no resto do rosto. Por exemplo, os músculos da boca fazem com que o resto do rosto seja meio que empurrado para cima, especialmente quando a gente está sorrindo. Isso faz com que os olhos fiquem um pouco comprimidos, assim, especialmente se for um sorriso genuíno. As maçãs do rosto ficam um pouco mais para cima também e aparecem as linhas de expressão. Esses são alguns pontos interessantes de anotar e de colocar no seu desenho, porque isso dá um ar mais realista, especialmente se você está tentando buscar algo que esteja mais próximo do realismo. Eu, particularmente, não desenho buscando realismo, eu acho. Será que eu desenho buscando realismo? Mas eu gosto de colocar muitos detalhes que existem no nosso rosto de verdade, que acontecem no nosso rosto de verdade nos meus desenhos, para dar um ar mais real, mais natural e fazer com que as expressões que eu tô desenhando tenham maior veracidade. Mas na hora de você colocar essas linhas de expressão, especialmente se você estiver desenhando personagens que são jovens, tome cuidado para não deixar as linhas de expressão muito marcadas, porque isso pode fazer com que o seu personagem pareça um pouco mais velho do que ele é. Quando eu desenho, eu faço linhas de expressão ou só uma covinha do lado, ou algo bem sutil com uma sombra bem clarinha, porque isso dá um efeito legal. Num sorriso, os seus lábios também eles vão esticar e perder um pouco da forma que eles têm quando eles estão parados. Por exemplo, lábio parado, sorriso. As formas aqui de cima e aqui embaixo ficam um pouco menos marcadas do que antes. Então, quando você estiver desenhando um sorriso, também não se preocupe tanto em deixar os lábios bem demarcados. Se eles ficarem um pouco mais retos e talvez até um pouco menores por causa, né, de estarem esticados, não tem problema. E eu acho que por hoje é isso. Como eu falei, eu queria que esse vídeo ficasse bem curtinho, porque bocas não são muito difíceis de desenhar e porque o vídeo anterior sobre como desenhar mãos já ficou muito comprido. Eu vou deixar a playlist disponível, eu não sei se vai estar no card aqui em cima ou se eu vou deixar na descrição aqui embaixo, a playlist com todos os vídeos sobre como desenhar coisas até agora. E por enquanto eu tô focando em alguns tutoriais que sejam bem simples e mais focados em desenho, para que você que tá assistindo aprenda a estrutura básica do que você quer fazer, para futuramente a gente começar a fazer algumas coisas envolvendo pintura digital. Quero dar algumas dicas sobre como você pintar isso, pintar aquilo, pintar a boca, pintar o olho, pintar o nariz. Certo? Bom, é isso. Meu nome é Julia Kowalski e até a próxima. E terminamos esse vídeo com a Marina ainda no meu colo. Ela tá um pouco desagradada, eu acho, porque eu tô falando e me mexendo e ela gostaria que eu estivesse apenas servindo ela.